Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois deputados estaduais. Do PMDB, o deputado Marcelo Simão. Boa noite, deputado. Boa noite. E do PP, o deputado José Camilo Zito dos Santos. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme voltar aqui ao Jogo do Poder. É um prazer recebê-los aqui nesta noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O deputado Eduardo Cunha voltou a dizer que não renuncia nem faz delação premiada. Ele voltou a atacar o PT e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Num discurso de 1h30, ele manteve o argumento de que é uma vítima de uma perseguição política por parte do Procurador-Geral da República. Eduardo Cunha alegou que a motivação para os ataques contra ele é o processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff. O governo federal cedeu à pressão dos governadores e deu 6 meses de prazo para os estados voltarem a pagar a dívida com a União. Os governadores queriam 2 anos como carência. Com o acordo, os estados só voltam a pagar a dívida em janeiro do ano que vem. Ainda assim, vão ter descontos durante 1 ano e meio. A primeira parcela vai ser de 55% do valor devido. Depois, os descontos vão diminuindo e o valor da parcela aumentando, até voltar ao normal em julho de 2018. Para atender à pressão dos estados, o governo vai abrir mão de 50 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União investiga os pedidos de quarentena feitos por ex-ministros e funcionários do alto escalão do governo da presidente afastada Dilma Rousseff. A Comissão de Ética Pública já recebeu mais de 150 solicitações do benefício, que permite o pagamento de salário por 6 meses sem trabalho. A chamada quarentena é um instrumento previsto em lei para preservar os segredos de Estado. Funcionários do alto escalão, como ministros, presidente, vice, diretores de autarquias, empresas públicas e cargos de confiança do nível 5 e 6, ao deixar o governo, ficam impedidos de trabalhar na iniciativa privada em áreas que existam conflitos de interesse com o cargo que ocupavam. Em troca, continuam recebendo o mesmo salário por meio ano. A Polícia Federal investiga o suspeito de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que pode ter financiado campanha do ex-governador Eduardo Campos, morto na queda de um avião, e da ex-senadora Marina Silva. A Operação Turbulência investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 600 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro seria fruto de propina e era usado por empresas de fachada e sócios laranja. Foram presos 4 empresários suspeitos de integrar a organização: João Carlos Lira, Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Arthur Roberto Lapa Rosal e Apolo Santana Vieira. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 9h45 da noite. Até lá. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais Marcelo Simão, do PMDB, e José Camilo Zito dos Santos, do PP. Eu vou começar discutindo a situação do estado do Rio de Janeiro. O governador Dornelles, há cerca de 10 dias, decretou estado de calamidade pública no Rio de Janeiro e, por conta disso, recebeu uma ajuda federal de 2,9 bilhões, 3 bilhões. Muito bem, há uma discussão sobre isso, teria sido realmente necessário, se seria conveniente, se faz sentido do ponto de vista legal a decretação do estado de calamidade pública, se não seria só por decorrência de um desastre natural, se a falência dos números da economia seria, digamos, justificativa suficiente para a decretação desta medida. Eu queria saber a opinião de vocês. Deputado Marcelo Simão, o que o senhor achou da medida do governador Dornelles? No meu ponto de vista, eu acredito que o Dornelles ele se precipitou
em pegar esse dinheiro. Até porque ele sentou hoje ele está hoje como governador e, na verdade, o governo caiu no colo dele. Não tem compromisso com ninguém, está tranquilo para governar tranquilo. Eu acho que as primeiras iniciativas dele, antes de ir a esse empréstimo, é enxugar a máquina. Ele tinha que enxugar a máquina com vontade, até porque facilita ele. Por exemplo, você pede, se o governador Pezão, ele tem compromissos políticos, muitos compromissos. Para enxugar, ele tem mais dificuldade. Mas o Dornelles não. O governo praticamente caiu no colo dele. Então, acho que as primeiras medidas tem mais dele... liberdade para fazer um corte profundo, já que ele não tem tantos compromissos políticos, portanto, poderia ser mais rigoroso nesse corte. Exatamente, mais firme. E eu estava contando com isso, que eu tenho uma admiração muito grande pelo Dornelles. Eu acredito muito no trabalho dele, gosto de uma pessoa Essas séria. medidas que ele anunciou aí, parece que podem produzir, se bem-sucedidas, no máximo 1 bilhão de resultado. O buraco, o déficit é de 19 bilhões, quer dizer, muito pouco diante do... Foi muito assim, como é que se diz? Foi muito assim, muito pouco pelo que ele pode fazer. Tinha que ser rigoroso, extinguir uma boa parte das secretarias. Pois é, mas quais são as áreas? Porque a questão é a seguinte, dá para cortar ainda mais sem prejudicar, quer dizer, o serviço na ponta, a gordura a ser queimada para que haja uma economia sem prejudicar a população na prestação de serviço público? Não tenha dúvida disso. Você sabe que normalmente, isso no país todo, normalmente a máquina sempre, normalmente são inchadas. A maioria delas são cabide de emprego. Isso que nós temos que mudar, essa ideia dos políticos brasileiros. Que a prefeitura não é cabide de emprego. Nós temos que ter políticos, na verdade, que não seja politiqueiro. Nós temos que eleger as pessoas que seja político, mas seja um bom administrador. Nós estamos precisando de bons administradores, tanto no governo estadual, nas prefeituras municipais, no país. Nós estamos precisando, eu sempre bato nisso, nós estamos precisando de ter, não é só o político não, temos que ter um político bom administrador e saber administrar aquilo como se fosse uma empresa, que na verdade é uma empresa. O Estado tem que dar lucro. Eles costumam trabalhar só com prejuízo. Sempre tem prejuízo, pega dinheiro do governo federal. Tem prejuízo, deixa de... Então, tudo isso tem que parar. Nossa política hoje tem que mudar. Hoje a gente vive, tá, no mundo todo, uma dificuldade, uma crise muito grande. Então, se nós não botarmos o pé no chão, escolher as secretarias de prioridade, por exemplo, saúde, educação, secretário de governo, meia dúzia de secretarias que têm necessidade mesmo, governo, funcionar bem, essas sim não podem ser mexidas. Agora, tem várias secretarias que eu nem conheço, vou ser sério com você, eu sou deputado estadual, tem alguns que eu nem conheço, não sei nem para que existe. Então, tem que enxugar a máquina e tem que fazer o necessário. Hoje, nós temos que fazer o beabá. Eu vou agora ouvir a opinião do deputado José Camilo Zito dos Santos, que é do partido do governador interino, que é do PP e é digamos, um político ligado ao governador Dornelles e governador interino há muitos anos. O senhor concorda com as críticas do deputado Marcelo Simão, deputado José Camilo dos Santos? Infelizmente, eu quero discordar do meu companheiro Marcelo Simão. O Dornelles não está governando o Estado. O Dornelles é um homem muito ético, respeitador. E tudo isso aí, ele está sempre ouvindo o Pezão. Todos nós sabemos disso. Ele não pode fazer os cortes porque o governo não é dele, o governo é do Pezão. A não ser que o Pezão deixe de estar governador e certamente o Dornelles vai fazer o governo com a cara dele, do jeito dele. Infelizmente... O senhor acha que o aspecto interino do exercício da governança pelo Dornelles, de certa maneira, essa interinidade prejudica e não dá a ele, digamos, desembaraço total no exercício do poder, digamos assim? Está bem claro. Ele não governa com ninguém. As pessoas não são nomeadas por ele. As pessoas são nomeadas pelo governo do Pezão. E acaba aí a licença do Pezão. Volta. Então, infelizmente, para o Dornelles, uma pessoa que tem um homem íntegro, um homem que tem um nome na história nacional do nosso país,
está passando por um momento desse é muito triste. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar para você, deputado Zito, uma indagação. Até que ponto, na sua opinião, ou não, pode ser que o senhor não acredite nisso, o PMDB deixou uma bomba de efeito retardado na mão de Dornelles, ou seja, inchou demasiadamente a máquina, fez alguns aumentos em 2014, nas vésperas das eleições, para os servidores, e que tudo isso agora está cobrando um resultado muito duro. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.